Bom, vamos falar, a gente estava falando tanto em fantasia de carnaval, de um dos homens mais fantasiados da gestão Bolsonaro, eu estou falando do Luciano Hang. Aliás, ele classificou como absurda e ideológica a sentença de um juiz do trabalho que condenou o empresário a pagar 85 milhões de reais por intimidar empregados durante a campanha presidencial de 2018. Ele é acusado pelo Ministério Público do Trabalho de obrigar, prestem atenção nisso, obrigar empregados a participar de atos cívicos, abre aspas, na empresa em defesa de Jair Bolsonaro e de ameaçar fechar lojas e demitir geral caso Fernando Haddad tivesse sido eleito, à época, presidente do Brasil, em 2018. Obviamente, cabe recurso à decisão, mas vejam do que a gente está falando, O que ele fez, esse assédio moral dentro da empresa dele. Imagina você ser empregado de uma pessoa como essa. Vamos ver o que ele falou em nota? A gente tem a arte aí, depois a gente vai ouvir o César. O juiz deveria seguir as provas, o que não fez, seguiu a sua própria ideologia. Mais uma vez, o empresário sendo colocado como bandido. Dá até preguiça, da gente ouvir de novo, esses empresários bolsonaristas se colocando como vítima, César, depois de uma denúncia absurda dessa. Essa é a melhor análise, Vivi. Dá preguiça de ter que ouvir um bilionário como o senhor Luciano Hang bancando a vítima, É curioso, eu gostei muito do editorial do Rodrigo hoje, quando ele fala a respeito da mágoa do homem branco, heterossexual, e como isso vai ser, já está sendo, utilizado pela extrema-direita brasileira, como isso está sendo utilizado pela extrema-direita estadunidense, e vai ao encontro da linha de defesa do senhor Luciano Hang, que até então era todo altivo, era todo espalhafatoso, pulava, o terno verde dele, super elegante, inclusive, e agora tem essa postura de que estou sendo feito de vítima, assim como os bolsonaristas também dizem que são vítimas da ditadura da toga, que existe uma ditadura que os está perseguindo. Não é o caso, o senhor Hang. O senhor incorreu, segundo a própria Justiça do Trabalho, num crime, numa irregularidade. O senhor tentou coagir os vossos funcionários a votarem no seu candidato, o que é vedado pela nossa legislação. O senhor ainda deve lembrar que, a despeito de ser um bilionário que acredita que pode fazer exatamente o que der na tua telha, o senhor ainda habita uma república. O senhor mora num país que tem regras, o senhor não pode fazer aquilo que bem entender, existem consequências. Então, assim, 85 milhões, a Justiça do Trabalho determina, portanto, que a Havan pague 500 mil reais por assédio eleitoral. Cada loja da Havan existente na ocasião, cerca de 1 milhão de reais seja pago por danos morais e que cada funcionário empregado até outubro de 2018, se eu não me engano, receba outros R$1.000 por danos morais individuais. E esses valores ainda estão sujeitos a juros, correção monetária, esse tipo de coisa. A monta final chega nessa casa de 85 milhões. É o bastante? A meu ver, eu não sou juiz de direito, não. Esse sujeito é um bilionário, sambou na cara das nossas instituições democráticas, poderia arcar com uma cifra muito mais significativa. Agora, 85 milhões já é o bastante para chamar a atenção não só dele, mas como de qualquer outro empresário que se achava acima da lei. 85 milhões já não é brincadeira, e essas pessoas começam a falar o idioma, o único idioma, aliás, que essas pessoas entendem, que é a linguagem do poder, do dinheiro e de ter que arcar com as consequências daquilo que eles produzem. Me parece muito oportuno, cabe recurso, vamos ver para onde isso caminha. Eu adoro receber o César aqui no programa porque ele é muito erudito. Vossos funcionários são duas pessoas que sabem xingar nesse país de forma muito erudita. O Collor e o César Calejon. O Calejon é uma dessas pessoas. Mas, César, sabe um detalhe que a gente não coloca em perspectiva porque a gente é pobre? 85 milhões parece muito dinheiro, Parece não, mas é uma fortuna. Sabe quanto o Luciano Hang pagou no último jatinho dele, que ele tem 3?
250 milhões de reais. Pois então, é dinheiro de troco para o Luciano Hang. O que a gente compra numa moto, numa Honda Bis, o Luciano Hang gasta para comprar um avião de 250 milhões de reais. Mas, obviamente, é melhor do que nada. O problema é que é uma decisão de primeira instância, né, Rodrigo? Então, essa decisão pode ser reformada, pode ser revertida em instância superior e, pior ainda, né, reduzir o número da multa para ser o que a gente estava falando agora há pouco, né, que os grandes empresários, em especial nessas questões de justiça trabalhista, fazem os absurdos e depois vão lá já fazendo a conta de quanto vai ser a multa que eles vão ter que pagar para poder se livrar do processo judicial, né, Rodrigo? Não, a ação do Luciano Hang, não foi só ele que fez isso nesse período ali. A gente teve vários outros casos, inclusive na área do campo, isso é até mais comum. O sujeito reúne na fazenda dele e fala, ó, aqui todo mundo tem que votar assim. Pá, em geral, né, era para votar no Bolsonaro em 2018 e em 2022 isso se repetiu. Nós temos algumas gravações, alguns vídeos dessas situações. É uma espécie de volta para a República Velha. Você se lembra quando a gente estudava na escola? Coronelismo, tem até um livro clássico aí, Coronelismo, Inchada e Voto. Né? O voto, quem decidia era o dono da fazenda e dizia para a turma, ó, vocês vão votar nesse aqui. E aí a pessoa tinha que votar. Chamava até eleição a bico de pena, porque o dono da fazenda sabia exatamente se tinha ou não tinha, se o funcionário dele tinha ou não tinha votado no candidato que ele indicava. Então o Luciano Hang está achando que voltou para a República Velha. E aí, não votou, não voltamos. Felizmente, era uma tentativa de intimidação, de assim, impor a força do dinheiro e um sistema quase fascista. Né? O líder vai dizer, vocês venham comigo e votem comigo. Que história é essa? E aí a fala dele mais uma vez, um empresário tratado como bandido. Não é assim. Só vamos tratar como bandido o empresário bandido. Só vai ser tratado como bandido o empresário bandido. E, aliás, era uma fala também, quando eu digo que eles defendem a ditadura, defendem a tortura, nós não. Nós defendemos, né, o sistema democrático. Não defendem que bandido bom é bandido morto? Será que vão continuar defendendo isso depois de ser condenado? O sujeito que agrediu o Zanin, o Hang, que cometeu uma ilegalidade, está condenado em primeira instância? É assim que tem que fazer? Bandido bom é bandido morto? Ou a gente tem que ter democracia, onde pode recorrer para a segunda instância, pode tentar discutir, dizer, o juiz não entendeu bem, não foi bem isso que eu falei. Ele tem a chance de fazer isso. Se fosse no regime que eles defendem, do Ustra, estava todo mundo pendurado no pau de arara, viu, Hang? Você é mais um que deveria aprender com isso, além da dor aí no bolso. Vamos trazer o próximo. Vivi, Diga. Pode só falar. um pequeno complemento. Claro. Desculpa. Sabe o que eu acho que também é importante salientar nessa análise? Que isso acontece através de uma ação pública, civil pública. E isso também demonstra que o potencial que a comunidade tem quando ela conhece seus direitos, quando ela se une. Você está enfrentando um bilionário aí, cara, que tentou te coagir, entende? Então existem instrumentos legislativos, existem toda uma arquitetura constitucional que está organizada no sentido de oferecer instrumentos de defesa. Agora, as pessoas precisam estar cientes, elas precisam conhecer, elas precisam se organizar, porque quando isso acontece, nem um bilionário como esse passa incólume a tentar esse tipo de coisa.